Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Estamos diante da lição 13, lição direcionada para o dia 24 de junho de 2018. Em Cristo somos mais do que vencedores. Esta é a última lição deste segundo trimestre de 2018, editora Betel. Texto áureo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Verdade aplicada. Enquanto estamos no mundo, vivenciamos um conflito espiritual, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Textos de referência: Romanos 8, 37, 1 João 4, 4, Apocalipse 1 e 8, 17, 18. Hinos sugeridos: 108, 212 e 225. Meus queridos, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança, Tito 2 e 13, é certo que vivenciamos momentos difíceis e travamos ferrenhas lutas espirituais para permanecermos na fé em Cristo Jesus. Os embates virão. Enquanto estamos aqui, certamente vamos enfrentar batalhas tremendas. Porém, somos mais do que vencedores. Esta lição nos encaminha esta verdade, que apesar de todos os duros embates que vamos enfrentar aqui nesta terra, espiritualmente falando, nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Na primeira parte, a realidade da batalha espiritual. A realidade da batalha espiritual se faz presente desde os primórdios, desde os tempos mais primitivos. Nós vamos sempre encontrar na Bíblia Sagrada batalhas ferrenhas, batalhas monstruosas ao longo da história do povo de Deus. Nesta lição, aqui o comentarista está dizendo que não focaremos nos detalhes dos diferentes tempos do povo de Deus na história bíblica, sejam as lutas espirituais travadas no tempo do início da igreja ou a batalha dos dias de hoje, ou aquelas retratadas nos diversos capítulos do Apocalipse. No entanto, ressaltaremos a realidade da batalha espiritual, os princípios bíblicos a serem observados, pois são válidos para qualquer tempo, a certeza e as promessas de vitória. Então, apesar de todas as batalhas, de todos os embates travados, já se
configura antecipadamente a vitória através do nosso grande comandante Jesus Cristo. O início da batalha espiritual. Encontramos em Gênesis 3 e 15 aqui, em Gênesis 3 e 15, a mulher feriria a cabeça da serpente. A serpente é o diabo. O nosso maior inimigo é Satanás. E a batalha espiritual travada entre a mulher e a serpente, ou seja, o diabo, vencida por Satanás naquele momento, porém, uma promessa de vitória, porque da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, a vitória é garantida. Nós temos com antecipação, através do registro bíblico, a vitória garantida em Cristo Jesus. No subponto 1.2, Deus revela como terminará. A realidade da batalha, os princípios e a certeza da vitória são relevantes em todos os períodos vivenciados pelo povo de Deus até que chegue o glorioso dia, quando, então, não haverá mais lágrima, morte, dor ou maldição. Apocalipse 21, 4 a 5, 22 e 3. A Bíblia afirma que aquele que vencer irá vivenciar o novo céu e a nova terra e todas as coisas novas que Deus fará. Apocalipse 21 e 7. Interessante que logo no início da história da humanidade, quando Deus anunciou a sentença ao inimigo, ali em Gênesis 3 e 15, a perspectiva da batalha, sofrimento e vitória é evidente. Porém, já se antevia a vitória, apesar de ter que se enfrentar muitas batalhas. E Deus revela como terminará. O povo será vitorioso, apesar de todas as batalhas travadas, inclusive as últimas batalhas que o povo de Deus vai enfrentar. 1.3. Vivendo na esperança da vitória. No final, a vitória, como anunciada no início da peleja, é de Cristo, seu povo. Mateus 16, 18. No comentário bíblico Moody, encontramos: esta certeza entrou pelos ouvidos das primeiras criaturas de Deus com uma bendita esperança de redenção, pelo fato da revelação divina ter um aspecto progressivo. Somente no Novo Testamento há mais ênfase quanto ao aspecto espiritual dessa batalha. Contudo, há vislumbres deste aspecto já no Antigo Testamento, como nos textos a seguir, entre outros, Gênesis 32, 22 a 32, Daniel 10, de 10 a 21. Então, vivemos a esperança da vitória. O Senhor nos dá esperança de vitória. Sempre o povo de Deus será vitorioso. Isso já é uma cultura bíblica. O povo já tem certeza, o povo já sabe que a vitória é certa. E eu quero aproveitar este ensejo e dizer aos nossos caríssimos internautas, irmãos em Cristo Jesus, que apesar das suas pelejas, das suas batalhas, você que está aí do outro lado do mundo, quem sabe, do outro lado do Brasil, ouvindo essa mensagem, enfrentando problemas, enfrentando batalhas difíceis na área sentimental, quem sabe, econômica e outras áreas, saiba que Deus te dará a vitória, porque esta vitória é uma cultura já anunciada. E depois de batalharmos, teremos a vitória. Parte 2. Princípios bíblicos da batalha espiritual. Princípios bíblicos são
verdades encontradas nos textos bíblicos acerca de determinado assunto que devem nortear o entendimento e a conduta do discípulo de Cristo. No que se refere à batalha espiritual, não é diferente. Nesse ponto aqui, nós vamos ver discernindo a natureza da batalha na força e no poder do Senhor, e Deus estabelece limites. Então, princípios bíblicos da batalha espiritual. Nessa parte, vamos procurar discernir a natureza da batalha. Que tipo de batalha nós vamos enfrentar? Num primeiro momento, é importante lembrar que o Novo Testamento enfatiza o caráter espiritual da batalha. 2 Coríntios 10, de 3 a 4 e Efésios 6 e 12. O termo andando na carne, descrito em 2 Coríntios 10 e 3, se refere à nossa participação na existência humana normal nesta terra. Vasos de barro, 2 Coríntios 4 e 7. E não é questão de viver movido pela natureza pecaminosa. Contudo, mesmo na terra, não guerrearemos segundo os padrões deste mundo, confiando nos recursos humanos, mas usando armas espirituais. E aí nós temos em Efésios 6, de 10 a 18. O texto de Efésios nos adverte quanto à hostilidade das forças demoníacas e nos instrui sobre como vencê-las. Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então, precisamos entender aqui que a natureza da batalha. Nós não vamos guerrear contra carne e sangue, não é contra um exército, não é contra um povo, não. A nossa batalha é contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. É contra as forças do inimigo, contra os espíritos obsessores, contra as forças do mal, contra espíritos que atuam nas regiões celestiais. Nossa batalha é contra estas forças. Não é uma batalha física. É bom que se entenda isso. A natureza da batalha é espiritual, na força e no poder do Senhor. De nós mesmos somos fracos e ingênuos. Por isso dependemos do Senhor, da força do seu poder e de toda a armadura de Deus. Aí nós temos as armaduras de Deus, aqui em Efésios 6, de 10 a 11, encontramos no Senhor a força e o poder para resistirmos. No último livro da Bíblia, antes da revelação sobre o estado espiritual de muitas igrejas e do relato sobre as manifestações do juízo divino e ações de Satanás e seus anjos, fazendo guerra contra Deus e o seu povo, primeiro é apresentado Jesus Cristo, quem ele é, o que fez por nós e quem somos para Deus. Apocalipse 1, de 4 a 8. Na batalha contra o mal, tenhamos sempre em mente essas três revelações. Então, a vitória é garantida porque nós temos a força e o poder do Senhor do nosso lado. É na força e no poder do Senhor. Tendo em vista ser uma batalha espiritual, não teríamos condições, seríamos ingênuos, fracos, frágeis, para vencer as forças do mal, os espíritos maus, as forças da maldade. E só o Senhor é que fará em nós sermos vitoriosos, porque é na força e no poder do Senhor. Deus estabelece limites. Bom, e Deus, ele é sapiente para estabelecer os limites. Todas as manifestações estrondosas relatadas a partir do capítulo 6 do Apocalipse estão em um pleno controle do que está sentado no trono. Apocalipse 3, 7 e 3. Não danifiqueis até que indica controle. Quer dizer, essa expressão bíblica aqui está falando que
o Senhor está no controle. Ele deixa acontecer certas coisas, porém ele controla para que não se passe do limite. E tudo está estabelecido dentro de um limite. E aqui nós temos a besta só poderá fazer guerra e matar as duas testemunhas quando acabarem o seu testemunho, ou seja, nada pode frustrar os planos de Deus na vida daquele que permanece em Cristo e fiéis no cumprimento da missão que receberam do Senhor. A missão aqui das duas testemunhas, no capítulo 11, que versa sobre as duas testemunhas que vão aparecer durante a grande tribulação, elas só serão mortas depois de cumprir o seu ministério, e mesmo assim depois ressuscitarão. Veja bem que a batalha é travada, o Senhor estabelece limites e sempre com vitória do povo de Deus. Aqui não tem a menor dúvida, o diabo será vencido. Mesmo em grandes conflitos, o Senhor nos dará a vitória. Ele estabelece limites. Aleluia. A última parte, princípios e promessas aos vencedores. Em Gênesis há o registro de uma contínua luta, mas em Apocalipse há a consumação e a vitória de Jesus Cristo e seu povo. Em diversos textos do Apocalipse encontramos a expressão vencer. A palavra vencer é a tônica ao longo do grande conflito do Apocalipse. Então, é possível vencer. As causas da vitória, promessas e recompensas. Então, a palavra vencer tem alguns sentidos, são eles: superar, prevalecer, obter a vitória. Portanto, podemos afirmar fundamentos na palavra de Deus que é possível o discípulo de Cristo ser um vencedor. Em Cristo somos mais do que vencedores. Aliás, esse é o assunto, o tema dessa lição. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo não podemos desvanecer ou ficar acabrunhados, acuados diante de grandes batalhas, porque é possível vencer todas as batalhas pelo poder de Jesus Cristo. Porque o Senhor já nos fez vitoriosos através das suas promessas. Nós somos vencedores antecipadamente. As causas da vitória. Em Apocalipse 12 e 11, são identificadas 3 causas para a vitória do cristão. Então vamos ver. A primeira é que os discípulos de Cristo, na batalha contra o inimigo, vencem pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, o vermelho, já pronunciado desde lá do episódio de Rabi atar o cordão de escarlate na janela, e também o vermelho do sangue aspergido do Cordeiro lá no Egito, na porta dos israelitas, para que não morresse o primogênito, já mostra a vitória do sangue do Cordeiro, porque o Cordeiro morreria e nos daria a vitória. Por sua morte, Cristo aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem tem o império da morte é Satanás, porém o Senhor aniquilou. Nós temos registro em Hebreus 2, de 14 a 15. O Apocalipse 7 e 14 menciona vestes que foram branqueadas, não pelo sangue dos mártires, por mais cruel que tenha sido o martírio, mas unicamente pelo sangue do Cordeiro. As outras 2 causas são testemunho sobre a obra completa de Cristo e amar a Cristo mais do que a própria vida. Então tá aí. Estas são as causas da nossa grande maiúscula vitória. No 3.3, promessas e recompensa. A palavra de Deus nos revela não somente a realidade do conflito espiritual e os princípios que devem nos nortear nessa batalha, como também promessas e recompensas aos vencedores. A Bíblia é repleta
de promessas divinas, e os discípulos de Cristo podem confiar que Deus as cumprirá, pois Ele é fiel e não mente. Hebreus 10, 23, Tito 1 e 2. Digno de nota de que em todas as cartas endereçadas às igrejas na Ásia, há a expressão ao que vencer. O verbo expressa uma ação continuada, envolve perseverança diante do conflito e da dificuldade. Então, promessas e recompensas. Quem vencer será recompensado, galardoado. Sempre o Senhor estabelece limites diante das grandes batalhas. Ele não dá a tribulação maior do que a nossa possibilidade de vencer, e sempre está a nos dar promessas. E também, quem vencer será recompensado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, aproveitemos o estudo dessa lição para equilibrar a atual tendência com o resgate do ensino de que este mundo não é um parque de diversões para os discípulos de Cristo, mas um campo de batalha. Há lutas, mas é possível vencê-las em Cristo, e há promessas aos vencedores. Nós não estamos num palco de comodismo, não vivemos dias áureos, mas estamos diante de grandes batalhas. O Senhor nos prometeu sermos vitoriosos, e também, ao cabo de vencer estas batalhas, seremos galardoados, seremos recompensados. Que o Senhor nos abençoe para sempre. Aqui está o questionário.